Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, que é a psicografia do Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E hoje nós iniciamos o capítulo 16, que se chama Confidências. No capítulo anterior nós acompanhamos o encontro de André Luiz com a mãe dele. Depois de tanto tempo de luta, de sofrimento, o encontro, aliás, muito emocionante. A gente não consegue imaginar o que seria encontrar ali uma mãe tão querida, tão amada, depois de tanto tempo ali sem o contato com nenhum familiar, e há inicialmente uma emoção muito grande, mas em seguida ele acaba ali descambando para queixa, para reclamação, para lamúria, perdendo ali um tempo precioso. Mas a mãe dele o traz ali de volta à realidade e fala para que ele aproveitasse aquele momento tão importante, tão especial. E é curioso que a gente viu que ela se apresenta ali com a roupa muito parecida com a da terra, ou seja, ele não teve a menor dificuldade em reconhecer a fisionomia, a vibração e até esses detalhes da roupa, de uma mantilha que era uma cópia de roupas que ela usava aqui na terra. É porque o espírito ele tem essa condição de plasmar ali a sua vestimenta, sobretudo o espírito um pouco mais já amadurecido, como era o caso ali da mãe dele. O capítulo 16 ele nos diz: consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção diante das dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegria e lições sublimes. Vejam, a mãe aqui fala o serviço, o trabalho como uma bênção, uma bênção gigante. E hoje só da gente falar em trabalho, a gente pensa, trabalho dá trabalho, trabalho cansa, desgasta, mas para esses espíritos mais lúcidos, que já têm essa visão espiritual, eles encaram o trabalho não como uma tarefa, não como obrigação, mas acima de tudo como uma bênção de Deus, como uma maneira de aprendizado, de crescimento ali mental, espiritual, emocional. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos, André Luiz diz, alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado, mais feliz. Ó minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura, que felicidade. Então vejam a visão do André Luiz, de que aonde a mãe dele habita, que não é em nosso lar, que é uma esfera superior pela condição dela, deveria ser ali um local de, como ele diz aqui, de sublimes contemplações, Ou seja, que o espírito talvez ficasse ali contemplando numa vida de plena alegria, talvez até de descanso, como nós a imaginamos aqui na Terra, que do outro lado, quando a pessoa está bem, ela vai ficar ali só na contemplação, sem trabalho, só usufruindo. Mas vejam o que a mãe diz: a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, mais abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Então vejam que do outro lado o trabalho continua, um trabalho intenso. Como foi dito, sobretudo esses espíritos mais amadurecidos, para ele o trabalho é uma bênção, é uma alegria. Nós vimos que o governador aqui do nosso lar, ele raramente descansa, raramente. Então, são espíritos ali que pela condição também eles têm menos necessidade do descanso, eles têm menos necessidade da alimentação, então eles podem se dedicar ali mais horas ao trabalho. E fazem isso, como foi dito, com prazer, com alegria, porque sentem o quanto isso
é benéfico para eles e para as pessoas que eles acabam impactando, que eles acabam ajudando. Desde que voltei à Terra, a mãe continua, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Vejam, há muitos que desencarnam que permanecem presos ali à casa, à residência, né? Então, a pretexto, né, dizendo que muito amam aqueles que ficaram, eles têm ali essa dificuldade desse desprendimento de continuarem ali a sua jornada. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde a minha vinda, então, eu procuro me esforçar por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Vejam, ela trabalha para ter o direito de ajudar aqueles a quem ela ama, né? Nós já vimos isso em capítulos anteriores, né? Que até para ajudar alguém nós temos que ter mérito, nós temos que ter merecimento. E o meu pai? André Luiz pergunta, onde ele está? Por que ele não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu, teu pai. Há 12 anos que ele está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigada ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Então ele parecia ser fiel às tradições de família, ele parecia ser fiel ali ao culto externo em matéria de religião, mas no fundo era fraco e mantinha as ligações clandestinas fora do nosso lar. Então ele tinha ali relações extraconjugais, apesar de aparentar assim um homem nobre, distinto, né, religioso, mas ele trazia essas ligações clandestinas, como diz aqui, fora do lar. 2 dessas mulheres estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou, o pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas o aguardavam ansiosas, prendendo-lhe de novo nas teias da ilusão. Então a gente deduz aqui que ele se envolveu aqui na Terra com várias mulheres, com vários casos extraconjugais, mas 2 dessas mulheres tinham ligações ali com vários espíritos desencarnados, ali espíritos muito difíceis, né, obsessores. E por ele ter feito promessas, talvez iludido algumas dessas mulheres, isso aí criou uma situação em que depois do desencarne, ele foi ali para o umbral, né? A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Ou seja, depois do nosso desencarne, da nossa morte, a alma ela permanece como ela é, com as mesmas dificuldades ou conquistas, dependendo do que a gente acalentou, cultivou aqui na Terra. Então, apesar dele ali esboçar uma reação, ele não podia ali fugir daquilo que ele cultivou durante a vida aqui na Terra, né? Laerte, portanto, não percebeu a minha presença espiritual, nem assistência desvelada, nem assistência devotada de outros amigos nossos. Então vejam que a mãe do André Luiz foi para ajudá-lo, foi para tentar resgatá-lo daquela situação tão difícil, mas ele, pelo desespero, pela falta de preparo espiritual, ele não percebeu nem a presença da mãe, nem a presença de outros amigos espirituais que queriam auxiliá-lo. Então Laerte não percebeu minha presença, a mãe falando espiritual, nem a assistência de outros amigos nossos. Eu tenho gasto muitos anos
Seu pai tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório. E o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que ele cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Então, pelo fato de na Terra ter mentido tanto, escondido aquela situação ali, que ele aparentava uma coisa e agia de outro modo, isso foi, como fala aqui, viciando a visão espiritual dele. Foi abaixando ali, restringindo, como fala, o padrão vibratório. Então ele ali foi presa fácil dessas influências depois da morte. Então vejam que a assistência existia, o amparo existia, mas ele não conseguia perceber. Assim como André Luiz, a gente viu quanto tempo Clarencio ia visitá-lo, quantos anos ali os espíritos tentavam ali fazer com que ele despertasse, mas só depois de 8 anos, depois de muito sofrimento, é que ele consegue perceber ali o amparo e a ajuda. E quando ele consegue perceber, pela própria modificação mental e espiritual, aí sim ele se coloca em condições de ser resgatado. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito. De algum modo ele lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Olha que interessante. Ele até tentou sair daquela influência, mas ele acabou caindo porque faltou a perseverança no bom pensamento. Isso para nós é um aprendizado, Porque aprendemos, ouvimos, lemos sobre a importância do pensamento, do bem, mas tudo isso exige o quê? Perseverança, paciência, exercício diário. Então não tem como nós nos modificarmos de uma hora para outra, não somos santos, mas o que nos modifica é a persistência, é a disciplina, é o esforço dia a dia. E tem aquela frase que nós sempre relembramos: é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazer tudo num dia só. É melhor fazermos um pouco a cada dia, persistentemente, insistentemente, pacientemente, um dia de cada vez, do que queremos fazer tudo num dia só. E o André Luiz ali, muito impressionado, pergunta: mas não há, porém, meios de subtraí-lo a tais objeções? Não tem como nós, então, a senhora não tem como tirar ele dessa situação tão difícil? Ah, meu filho, esclareceu a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Eu tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias, Então ele o ajuda, ela visita ele frequentemente, mas ele não tem ali uma atitude firme, decidida, Então o máximo que ela consegue é que ele se sensibilize ali com algumas lágrimas. As infelizes das quais se tornou prisioneiro segregam-no as minhas sugestões. Então aquelas mulheres acabam ali impedindo que ele perceba ali os pensamentos da esposa. Então vejam que ela chama elas de infelizes, ela não amaldiçoa, ela não ataca, ela não condena, ela trata essas mulheres que se envolveram com o marido dela como infelizes. Venho trabalhado intensamente, a mãe diz, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde, sem sucesso. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Vejam que metáfora interessante. Não é possível acender luz em candeia, Candeia é uma espécie de uma lamparina, que não tenha óleo, que não tenha pavio. Então nós podemos ajudar alguém, temos esse desejo, temos essa intenção, mas a vida vai nos mostrando que uma pessoa, ela só é ajudada
se ela também quer se ajudar. Da mesma maneira, há vários espíritos que tentam nos intuir, tentam nos mostrar ali o caminho, mas às vezes nós estamos de tal forma mergulhados ali na tristeza, né, na revolta, no orgulho próprio, que nós não percebemos. Então sempre nós temos que pedir nas nossas orações que Deus nos ajude a termos lucidez, para que nós possamos perceber o que a vida tem nos ensinar, que as situações felizes, alegres nos ensinam, as decepções também nos ensinam, né? Então é essa leitura de nós mesmos, quem somos, o que nos move, quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas intenções, né? Então a mãe diz a ele que não é possível acender uma luz numa lamparina ali, que não tem óleo, que não tem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte, né, para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Então eles precisam que ele se ajude, né, quando fala aqui da adesão mental ali do pai de André Luiz. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta, né? Então, nós vamos encerrando por aqui. E nós continuamos na próxima semana, ainda esse diálogo ali do André Luiz com a mãe, e aí ainda ela falando ali, como ela tem tentado ajudar ali o marido, o ex-marido, né, aqui na Terra, como ela tem tentado ajudar ali o pai de André Luiz. Então que Deus nos ampare e nos fortaleça. Continuamos então na próxima semana o capítulo 16, Confidências. Que Deus nos abençoe.